Imagine descobrir que alguns dos hábitos mais comuns da sua rotina podem estar trabalhando silenciosamente contra seus níveis de testosterona. E o mais preocupante é que talvez você faça esses hábitos todos os dias sem sequer perceber. Você pode treinar, pode tomar suplementos, pode tentar comer melhor. Mas, se determinados comportamentos continuam fazendo parte da sua rotina, todo esse esforço pode estar sendo prejudicado. E não estamos falando de algum produto milagroso ou de um segredo escondido. Estamos falando de coisas aparentemente normais, coisas que milhões de homens fazem diariamente. E hoje você vai conhecer 3 hábitos que podem estar prejudicando sua testosterona e, principalmente, o que você pode fazer para mudar isso. Mas antes, existe uma coisa importante. Testosterona não é simplesmente um número que determina se você é mais ou menos homem. Ela é um hormônio importante para diversas funções do organismo, incluindo manutenção da massa muscular, saúde óssea, produção de espermatozoides, libido e composição corporal. E os níveis desse hormônio podem variar bastante dependendo da idade, genética, composição corporal, sono, alimentação, atividade física, medicamentos e diversas outras condições. Por isso, o objetivo aqui não é prometer uma transformação hormonal em 7 dias. É mostrar comportamentos que podem estar atrapalhando o funcionamento normal do seu organismo. E o primeiro hábito talvez seja o mais ignorado de todos. Dormir pouco. Você provavelmente já ouviu que precisa dormir melhor. Mas existe uma diferença enorme entre saber disso e realmente entender o impacto que o sono pode ter no seu corpo. Quando você dorme mal ocasionalmente, provavelmente não vai perceber uma grande mudança. O problema começa quando dormir pouco deixa de ser uma exceção e passa a ser sua rotina. 5 horas. 4 horas e meia. 6 horas mal dormidas. E no dia seguinte você simplesmente toma café, força o corpo a funcionar e repete tudo novamente. O problema é que o sono não serve apenas para fazer você acordar descansado. Enquanto você dorme, seu organismo realiza uma série de processos importantes de recuperação e regulação hormonal. E estudos já observaram uma relação entre restrição de sono e redução da testosterona em homens. Em outras palavras, passar noites constantemente mal dormidas pode ser uma péssima estratégia se você está tentando otimizar sua saúde hormonal. E aqui existe uma armadilha. Muitas pessoas tentam compensar uma rotina de sono ruim treinando ainda mais. Dormem pouco, trabalham o dia inteiro, treinam pesado, tomam estimulantes. E depois se perguntam por que estão cansadas, sem disposição e com dificuldade para evoluir. Seu corpo não funciona como uma máquina que você pode acelerar indefinidamente. Recuperação também faz parte do processo. Então, se você quer começar por alguma coisa simples, não pense primeiro em comprar um suplemento. Comece olhando para o seu horário de dormir. Tente manter uma rotina consistente. Reduza estímulos que atrapalham o sono antes de ir para a cama. E principalmente trate o sono como parte do seu treinamento, e não como tempo perdido. Porque talvez o melhor suplemento que você esteja ignorando seja simplesmente dormir o suficiente. Agora vem o segundo hábito. E esse é particularmente interessante porque envolve algo que muitas pessoas fazem justamente acreditando que estão melhorando a saúde: comer pouco demais por muito tempo. Existe uma diferença entre perder gordura de maneira planejada e manter o organismo constantemente em uma situação de baixa disponibilidade energética. Quando alguém decide emagrecer, geralmente corta calorias. Isso pode funcionar, mas algumas pessoas levam isso ao extremo. Comem cada vez menos, treinam cada vez mais, eliminam grupos inteiros de alimentos e permanecem em déficit calórico durante semanas ou meses sem qualquer estratégia adequada. O organismo percebe essa situação. Quando a disponibilidade de energia fica muito baixa, o corpo pode alterar processos hormonais relacionados à reprodução, metabolismo e recuperação. E isso pode afetar a testosterona, especialmente quando a restrição energética é severa e prolongada. É por isso que existe uma diferença entre estar em boa forma e estar constantemente subalimentado. Ter um percentual de gordura saudável pode ser positivo, mas perseguir níveis extremamente baixos de gordura corporal enquanto você tenta sobreviver com poucas calorias pode ter consequências. E existe outro detalhe importante. Gordura corporal em excesso também pode estar associada a níveis mais baixos de testosterona em homens. Isso cria uma espécie de paradoxo. Tanto o excesso de gordura corporal quanto uma restrição energética extrema podem ser problemas. O objetivo não é chegar ao extremo, é encontrar um equilíbrio sustentável. Uma alimentação adequada, proteína suficiente, gorduras dietéticas adequadas, micronutrientes, calorias compatíveis com seu objetivo.
E uma estratégia que você consiga manter sem transformar sua rotina em uma batalha constante contra a comida. Agora, chegamos ao terceiro hábito. E talvez seja o mais traiçoeiro porque muita gente nem considera isso um hábito. Viver em um estado constante de estresse e nunca se recuperar. Imagine a seguinte rotina. Você acorda atrasado, trabalha sob pressão, passa horas sentado, resolve problemas o dia inteiro, treina quando consegue, dorme mal, come correndo e antes de dormir, continua pensando nos problemas do dia seguinte. No dia seguinte, tudo começa novamente. Esse ciclo pode manter seu organismo constantemente sob pressão. E o estresse não é automaticamente ruim. Na verdade, uma certa quantidade de estresse faz parte da vida. O problema é quando ele se torna crônico e vem acompanhado de sono ruim, sedentarismo, alimentação inadequada e recuperação insuficiente. O cortisol, um dos principais hormônios envolvidos na resposta ao estresse, também participa de processos fundamentais do organismo. O problema não é simplesmente cortisol alto significa testosterona baixa. A fisiologia é muito mais complexa do que isso. Mas estresse crônico, especialmente quando combinado com privação de sono e baixa recuperação, pode contribuir para um ambiente pouco favorável à saúde hormonal. E aqui está a parte que muita gente ignora. Você não precisa abandonar seu trabalho. Não precisa viver sem responsabilidades. Não precisa meditar durante 2 horas por dia. Você precisa aprender a recuperar o organismo. Exercício regular pode ajudar. Momentos de descanso podem ajudar. Sono adequado pode ajudar. Ter uma rotina mais previsível pode ajudar. Até mesmo simplesmente sair do celular e passar alguns minutos sem estímulos pode ser uma mudança interessante para determinadas pessoas. E existe ainda um comportamento que frequentemente aparece junto desse terceiro problema: o sedentarismo. Você pode passar 1 hora treinando e, ainda assim, permanecer o restante do dia praticamente imóvel. Levanta da cama, senta no carro, senta no trabalho, senta para comer, senta no sofá e depois dorme. Treinar é importante. Mas movimentar o corpo ao longo do dia também importa para a saúde metabólica e cardiovascular. E melhorar sua composição corporal e sua saúde geral pode ter efeitos positivos sobre o ambiente hormonal. Agora, existe algo ainda mais importante. Se você chegou até aqui pensando que sua testosterona está baixa porque está cansado, sem libido ou sem disposição, não tire conclusões sozinho. Esses sintomas podem ter inúmeras causas: estresse, sono ruim, depressão, medicamentos, obesidade, distúrbios do sono, problemas metabólicos e várias outras condições. A única maneira adequada de investigar uma possível deficiência de testosterona é conversar com um profissional de saúde e, quando indicado, realizar avaliação clínica e exames laboratoriais apropriados. Não tente usar testosterona por conta própria. E muito menos compre produtos prometendo aumentar seus níveis naturalmente, sem saber o que realmente existe dentro deles. Agora vamos recapitular. O primeiro hábito é dormir pouco e transformar a privação de sono em rotina. O segundo é manter uma restrição energética exagerada por tempo prolongado, especialmente quando combinada com treinamento intenso e recuperação insuficiente. E o terceiro é viver constantemente sob estresse sem dar ao corpo tempo suficiente para se recuperar. Perceba que nenhum deles parece particularmente assustador. É justamente por isso que são perigosos. Você não precisa fazer alguma coisa absurda para prejudicar sua saúde. Às vezes, o problema está na repetição de pequenas decisões ruins. Uma noite mal dormida. Depois outra. Uma alimentação extremamente restritiva. Depois mais uma semana. Um dia inteiro sentado. Depois outro. Um período de estresse. Depois meses vivendo no mesmo ritmo. O corpo responde ao conjunto. E a boa notícia é que você também pode começar pelo conjunto. Durma melhor. Treine de forma inteligente. Movimente-se durante o dia. Coma o suficiente para o seu objetivo. Mantenha um peso saudável. Aprenda a controlar o estresse. E dê ao seu corpo tempo para se recuperar. Você não precisa transformar sua vida inteira amanhã. Comece corrigindo aquilo que você sabe que está fazendo errado todos os dias. Porque quando o assunto é testosterona, saúde hormonal e desempenho, tentar encontrar um truque secreto pode ser muito menos importante do que simplesmente parar de cometer os erros básicos. E talvez essa seja a verdadeira mensagem deste vídeo. Você não precisa perseguir níveis impossíveis de testosterona. Você precisa criar um ambiente no qual seu organismo consiga funcionar da melhor maneira possível. E se você fizer isso de forma consistente, provavelmente estará melhorando muito mais do que apenas um hormônio. Sua energia, seu desempenho, sua composição corporal, sua recuperação, seu sono e sua saúde no longo prazo.
Se você percebeu que está cometendo pelo menos um desses 3 hábitos, não espere a próxima segunda-feira. Escolha apenas um deles e comece a corrigir hoje. Porque o que destrói seus resultados normalmente não é aquilo que você faz uma vez. É aquilo que você repete todos os dias sem perceber.